Boa noite, pessoal. A gente tem o prazer hoje, eu, Maria e Érica, de estarmos aqui com a doutora Roberta Saba. É Saba, né, doutora? Isso. Neurologista e coordenadora do DCTM, da Academia Brasileira de Neurologia. Bom, doutora, fica à vontade para se apresentar melhor, né? E a gente agradece muito pela sua presença e pelos seus conhecimentos que vai partilhar hoje com a gente. O tema hoje é dor na doença de Parkinson. Dani, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder conversar com vocês. Eu acho que essa iniciativa de vocês é muito importante, porque aproxima mais ainda o médico do paciente e o relacionamento entre o médico e o paciente que tem doença de Parkinson, o indivíduo que tem doença de Parkinson, ele tem que ser muito íntimo mesmo, no bom sentido, é claro, mas porque a gente tem que se envolver um pouco no dia a dia desse paciente, saber quais são as reais necessidades, porque cada paciente tem a sua vida, tem o seu estilo de vida, tem a sua profissão, muitas vezes. Então, não existe uma fórmula para a gente poder fazer esse acompanhamento. Isso tem que ser muito individualizado. Então, cada vez mais, a consulta neurológica, ela é uma consulta até clínica do dia a dia de cada indivíduo que tem doença de Parkinson. Então, essa iniciativa é muito boa porque a gente consegue trocar ideias, não é uma consulta, muito pelo contrário, mas é uma troca de ideias. Então, serve tanto para vocês, mas também serve muito para mim poder escutá-los, porque cada vez mais a gente consegue melhorar o tratamento dos nossos pacientes, o acompanhamento desses pacientes. Certo. E sobre a questão de dor, né? Porque a dor não é um sintoma motor, né? Mas atrapalha a vida de muita gente, eu sei, sinto isso na pele todos os dias, várias vezes ao dia. E aí a dúvida, né, quais são os tipos, existe mais um tipo de dor, né, na doença de Parkinson? Se existe, quais são? E como lidar, como administrar essas dores? A dor cada vez mais tem sido valorizada nos indivíduos que têm doença de Parkinson, porque antigamente, se a gente fosse falar uns 10 anos atrás, não precisa ir muito longe, o paciente reclamava, eu tenho dor, aí o médico falava, tá bom, é da doença, e a gente acabava até fazendo a minha culpa, não valorizando tanto, talvez o paciente também falava, bom, eu tô mais rígido, então eu tenho dor mesmo, e acabava se conformando com esse sintoma. Hoje em dia, a gente viu que sim, que dá para trabalhar e tratar melhor o quadro de dor relacionado à doença de Parkinson. E é um sintoma que acontece em qualquer fase da doença. Ele pode estar presente desde a fase inicial, como, por exemplo, é muito comum o ortopedista me encaminhar um paciente. Por quê? Porque ele procura ortopedista porque ele acha que ele está com o ombro rígido, que ele tem muita dor no ombro, está mexendo menos o braço, aí o ortopedista avalia e fala, bom, não é bem um ombro rígido, não tem bursite, não tem nada disso. E percebe a lentidão do movimento e encaminha, muitas vezes, o paciente. E o quadro começou com dor. A queixa principal dele não era o movimento, era a dor que ele sentia no ombro. Então, desde a fase inicial isso pode acontecer e em fases mais avançadas também. A gente tem alguns tipos diferentes que a gente tem que identificar de dor para poder escolher o melhor tratamento. A mais comum é a dor musculoesquelética. Quase 70% dos casos dos pacientes, eles têm dor musculoesquelética, relacionada à rigidez, menos movimentação no dia a dia. Dependendo do estágio da doença, você tem os períodos onde você está melhor, é onde você está pior, de on e off, então pode piorar esse quadro de dor. É uma dor que pode estar relacionada à diminuição da dopamina, sim, por alteração da movimentação. Então, essa dor é a mais comum. Mas existem os quadros de distonia, que a gente fala muitas vezes da discinesia de off, né? Aquelas distonias matinais, por exemplo. Elas acontecem por uma diminuição também da dopamina. Então, você tem uma postura de contração muscular num determinado grupo muscular, e essa contração ela é dolorosa. Além disso, você pode ter a dor de origem central, que é uma dor aí já não muito bem definida, é uma dor que a pessoa fala, olha, eu não sei definir muito bem que tipo de dor é, o local é mais ou menos aqui, é uma dor já pouco explícita, mas isso só perfaz 10% dos casos. E existe a dor nevrálgica, a dor relacionada à neuropatia. Essa, como que a gente identifica? Você tem um trajeto do nervo onde existe o comprometimento.
Então, ela é uma dor mais localizada. E existe também o que eles colocam, até nessa classificação de dor, mas não é bem dor, a acatisia, né? Que é aquela inquietude que o paciente tem, ele não consegue ficar parado. Então, eles também colocam isso como um sintoma relacionado à dor. Então, a gente tem que identificar cada tipo de dor justamente para a gente poder escolher o melhor tratamento. Como eu falei para vocês, existem vários quadros que estão intimamente relacionados à diminuição da dopamina. Então, o tratamento aí, o que é? Otimizar a ação dopaminérgica. Como quando vocês, por exemplo, reclamam, piorou minha rigidez ou piorou meu tremor. A gente otimiza a dopamina. Como que a gente faz isso? Manejando todos os tratamentos, o tratamento com todas as drogas antiparkinsonianas. Então, essa é uma das maneiras. Mas existem outros tipos de tratamento, com antidepressivos, com baclofen, com a pregabalina ou a gabapentina. Isso vai depender da evolução que o quadro de dor vai ter. Isso vai depender de como o seu médico vai interpretar essa dor para ele escolher o melhor tratamento. Eu não estou te ouvindo. Vocês têm alguma pergunta, Maria, Érica? Tem? Pode. Não, boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite, Dani. Boa noite, Érica. Então, relacionada assim, às dores, elas é muito particular. Tem semanas que parece que você está mais tranquila e tem semanas que parece que você fica mais acentuada. Como lidar com essas questões, com essas demandas no decorrer de uma rotina? Às vezes você tem uma rotina que depende muito da sua mobilidade e às vezes você não tem acesso a esse tratamento. Como lidar com essas questões, doutora? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, Maria, é tentar identificar que tipo de dor é. Qual é o horário do dia? Até para perceber se essa dor não é um tipo de dor de wearing off, né? Que a gente tem muitas vezes. Veja bem, muitas vezes você tem crises de ansiedade e está relacionada à falta da dopamina, não porque você está ansiosa. E é um tipo de wearing off não motor, como a dor é. Então, isso é muito comum. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar identificar se tem algum horário do dia específico, se está relacionado ao uso da medicação ou não, quanto tempo depois ela acontece, para a gente poder, então, se organizar e falar, até para a gente poder colocar para o médico, indicar para o médico qual o melhor tipo de tratamento. Agora, é muito importante isso, por quê? Porque muitas vezes a dor piora muito a qualidade de vida do paciente. Está intimamente relacionada à piora que a gente faz em trabalhos de score de depressão, de ansiedade. Então, isso deve ser bem identificado, porque não dá para ficar sem tratamento. Isso é algo que é muito difícil para o indivíduo que tem doença de Parkinson ficar sem tratador. Às vezes, o que acontece, nós não conseguimos sanar totalmente o problema, mas pelo menos aliviar e tentar identificar e tratar da melhor maneira possível, manusear essa dor, isso é muito importante. Então, acho que esse é o primeiro passo para a gente tentar melhorar esse quadro e identificar isso. A gente precisa se observar. A gente precisa tentar entender como o nosso organismo está funcionando perante aquele quadro. É claro que existem, por exemplo, a própria cirurgia, né, do DBS, da estimulação cerebral. É claro que você não pode indicar cirurgia por um quadro de dor. Existem indicações precisas. Mas o que se mostrou para a gente perceber como a dopamina é importante aí, é que melhora. Tem um efeito secundário aos pacientes que têm dor e foram submetidos com uma indicação precisa para o DBS, melhoram o quadro de dor. Então, isso tudo tem que ser muito visto. Se é uma dor distônica, por exemplo, muitas vezes até o uso da toxina botulínica pode auxiliar, dependendo do quadro de dor. Agora, primeiro, antes disso, o que você tem que fazer? Você tem que tentar otimizar a dopamina dele para ver se não é da falta de dopamina. Tudo isso deve ser feito individualmente, e quando eu falo individualmente, nesse caso, assim, uma coisa de cada vez. Não adianta a gente fazer tudo uma vez, porque senão a gente se perde. Então, essa observação e esse contato com o seu médico no dia a dia, colocar isso para ele é muito importante. Doutora, a senhora falou algo muito importante, saber identificar a dor, né? Que tipo de dor que você tem. E relatar isso para o médico.
que, com esse tema, eu acabei me lembrando que eu não falo muito da dor nas minhas consultas, né? Fico só presa na questão da marcha, da rigidez, etc. Mas, assim, eu, Daniele, sinto muita dor e vejo muitos pacientes também reclamando dessa questão. Só que aí eu vejo, assim, cada um fala de um jeito diferente. Às vezes é pontual, outro é por causa da distonia, enfim. No meu caso, assim, eu entro em off, passo o efeito da Prolopa, e aí eu sinto dor, assim, eu falo assim, só o meu fio de cabelo que não dói, porque o resto dói tudo. Você concorda que no seu caso, a gente leva muito mais a crer que está relacionado à diminuição da dopamina? Sim, é Você acabou de falar. Quando agora, eu volto pro on, aí passa. Parece assim que o sol fica amarelo, o céu fica mais como se fosse azul. A dor estivesse relacionada ao seu período off. Agora, não adianta nada a gente chegar no médico e falar assim, eu tenho dor. A dor é o corpo todo. É muito indefinido. A gente precisa definir isso melhor. E é por isso que eu acho que depois dessa classificação que houve nos últimos anos para cá, ficou mais fácil também a gente poder entender um pouquinho melhor qual é o significado desse quadro de dor na doença de Parkinson. E, gente, tem que tratar adequadamente, tem que reportar, por quê? Porque melhora a qualidade de vida. Você não precisa nem ter Parkinson, tem pacientes que têm quadro de dor crônica por outros motivos, a incidência de depressão é muito mais alta nesses pacientes, a gente não pode ficar convivendo o tempo todo com isso. E a verdade é que a gente acaba se acostumando com a dor. Muitos pacientes falam, eu tenho dor, mas eu já tenho. Como assim? Não é para se acostumar com isso, é para a gente tentar tratar o máximo mais adequadamente possível. Certo. Mas normalmente esse paciente que ele tolera a dor é porque é uma dor que é fraca e de repente não interfere na qualidade de vida dele, né? Mas esse tipo, tem níveis de dor? Então, Érica, nem sempre. Olha, nem sempre. Eu vou mudar um pouquinho até de assunto, vou falar de cefaleia, de enxaqueca, por exemplo, para você ver como as pessoas são capazes de se acostumar com a dor. Tem pacientes que chegam no consultório e falam, eu tenho dor de cabeça desde que eu nasci, todo dia. Mas por que você vê? Porque agora está doendo um pouco mais. Mudou alguma característica da dor, mas são pacientes que se acostumaram a ter dor todos os dias. Eu tenho colegas, eu tenho amigas que têm outros quadros de dor, que falam, eu tenho dor todo dia mesmo, já estou acostumada a ter dor. Eu escuto muito isso. No Parkinson também não é diferente. Por quê? Porque foi o que a Dani falou. Eu fico tão focada na minha marcha, na minha rigidez, como eu vou otimizar o remédio, que eu falo que eu tenho dor, mas depois passa. E é um sintoma que tem que ser sempre valorizado. Então, às vezes, os pacientes se acostumam, principalmente se eles têm esse quadro desde o começo, que vai aumentando. Se aparece o quadro de dor, aí acho que até a gente se assusta, falando, será que é alguma outra coisa? E você talvez seja mais enfática. Mas quando é um quadro que vem vindo aos poucos, ele pode depois passar despercebido pelo médico e pelo paciente. Doutora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Até colocaram aqui, foi o Jaque Pires, sinto dormência nas pernas que ao tocar dói. Isso, essa dormência, às vezes formigamento, é comum no Parkinson? Ou é por decorrência de efeito colateral da medicação e isso é considerado um tipo de dor? Então, na verdade, assim, essa sensação que ele tem, que ele toca, a gente chama de disestesia, né? Porque está muito mais relacionado àquele toque fino do tato do que propriamente, por exemplo, se eu der um beliscão, ele vai sentir menos. É uma perversão, muitas vezes, da sensibilidade. Isso pode acontecer em várias situações e pode estar relacionado ou não à doença de Parkinson. É importante que ele investigue isso. Por exemplo, diabetes pode dar, alguns quadros de neuropatia por algum outro distúrbio da tireoide. Então, alterações clínicas também podem levar a esse quadro. Eliminado toda essa parte, aí sim a gente vai pensar que pode estar relacionado à própria fisiopatologia da doença de Parkinson. Existem alguns estudos que mostram que a levodopa também pode levar a algum quadro de neuropatia leve, mas principalmente quando ela está relacionada àquela bomba de infusão no duodeno que a gente nem tem no Brasil. Mas é importante a gente sempre citar isso. Mas muitas vezes existem comorbidades de doença de Parkinson com diabetes, por exemplo. E o diabetes é uma das principais doenças que causam neuropatia. Então, isso tem sempre que ser avaliado. É difícil, por exemplo, um medicamento ter isso como efeito colateral, que é o medicamento antiparkinsoniano,
como efeito colateral, é bem mais difícil. E a outra pergunta, tem alguma, você achou alguma aí, Érica, ou não? Deixa eu ver aqui. A Daniela falou que a mãe dela reclama muito de dor do corpo no final da tarde e de manhã, que não consegue ficar deitada. Daniela pergunta, deixa eu ver mais. Então, eu vou fazer uma pergunta. Tenho dores na lombar e tenho artrose grave. Isso não tem a ver com Parkinson, né? Isso também pode vir do Parkinson? Não, mas veja bem, você tem artrose, aí você faz mais um período de rigidez, você tem associação, pode piorar a sua dor. Mas aí é uma dor e é importante a gente saber diferenciar. A artrose, você tem um tipo de tratamento, nem sempre a dor melhora. O que ela pode é piorar num período de off, por exemplo. Então, eu já consigo, se eu conseguir identificar isso, minimizar a dor. É por isso que eu falo que é importante nós nos observarmos sempre. E a questão da... Pode falar. Não, e no caso, quando a gente sente dor, primeiro contato a gente veio com o neurologista ou a gente deveria procurar algum outro tipo? Olha, o ideal sempre, e não adianta, por mais que eu pergunte, eu falo, puxa vida, os meus pacientes, eles passam em outro colega de outra especialidade e me ligam, olha, ele me passou isso, posso tomar? Eu falo, nossa, eu tô poderosa agora, porque eu tenho que autorizar os outros remédios. Ah, não, é que eu tenho medo do remédio. Então, normalmente, quem tem e faz o acompanhamento adequado com o neurologista em relação à doença de Parkinson, eles tendem a procurar sempre primeiro o médico, o neurologista. E aí, depois, esse neurologista deve avaliar, e se ele achar, por exemplo, que é artrose, aí ele acompanha. Eu tive, por exemplo, um caso de uma paciente, para vocês poderem entender um pouquinho, que tem Parkinson, o quadro dela é muito leve, mas ela tinha uma dor muito intensa lombar, e ela ficando em pé, ela melhorava. E aquilo, para mim, soou estranho. Eu falei, não está relacionado à doença de Parkinson. E encaminhei ela ao geriatra, porque eu queria uma investigação. Pois bem, nesse caso, não tinha nada a ver com a doença de Parkinson, ela estava com uma doença do osso mesmo. Não vem ao caso a doença em si, mas ela fez uma investigação porque ela estava com lesões ósseas, que estava relacionado, porque era uma dor incaracterística. É muito diferente, a gente consegue hoje em dia definir isso melhor. Que mais, Érica? Pode falar, Maria. Foi interessante essa colocação da doutora, porque assim, como a gente fala assim, cada um tem um Parkinson, cada um tem seu tempo, cada um tem seus sintomas, né? E é uma característica, assim, a fraqueza muscular, tipo assim, tá ligada também que no caso, a pessoa que tem a fraqueza muscular tá ligada também à dor. E a permanência de ficar muito tempo, assim, às vezes em pé. E um dos sintomas, às vezes a pessoa começa a puxar a perna direita, ou às vezes o quadril. Isso também está ligado à doença, ou da evolução, então, ou não, doutora? Na verdade, assim, a gente usa muito... Quando você fala para o neurologista fraqueza, isso nos remete a uma outra área do cérebro que não relacionada à doença de Parkinson. A doença de Parkinson, você não tem fraqueza muscular no sentido de perda de força. Você pode ter fadigabilidade. A fadiga é um outro sintoma não motor muito importante. Então, a gente fala exatamente, muitas vezes você está caminhando e existe uma fadigabilidade, a pessoa tem que parar, porque realmente se perdeu a energia. A energia acabou de falar, pronto, desliguei. E muitas vezes você está se movimentando, mas existe essa fadigabilidade. Ela pode ser tanto mental quanto física. Né? É um outro sintoma não motor muito específico da doença de Parkinson e com uma incidência relativamente alta, como é a dor. Pra você ter uma ideia, a dor chega a 95% em alguns trabalhos. Não é pouco. Então, essa sensação que vocês têm, muitas vezes essa sensação muitas vezes nem está relacionada a um quadro auge, mas sim a um quadro de perda de energia. Porque quando você fala em fraqueza, olha, ela perdeu a força, a mão cai. É como se fosse um AVC. Então, e é óbvio, o paciente não tem obrigação de definir isso pra gente, é o neurologista que tem que saber interpretar o que vocês estão falando, isso não tenha dúvida. Mas é importante a gente definir isso, entende? Porque muitas vezes você eu tenho muita fraqueza no fim do dia, olha, eu fico fraco. Esse fraco é fadiga. Entende? Não é perda de força. Confunde com fraqueza, realmente. Porque aí você fala, olha, meu braço ficou fraco, eu não tô levantando, você tendo Parkinson, não tendo Parkinson, eu vou pensar num quadro vascular. Não vou pensar que é do AVC, que é do Parkinson, eu vou pensar no AVC.
entendeu? Porque, não está levantando, como assim? É um déficit de força. Agora, essa fraqueza que se fala tem muito a ver com a fadigabilidade, que existe sim na doença de Parkinson. Obrigada, doutora. Uma pergunta. Por exemplo, as pessoas várias que eu já conversei também já me relataram, e eu também passei por isso, antes, né, bem antes de desenvolver a doença, os sintomas motores, uma sensibilidade maior à dor. Por exemplo, assim, como a senhora falou, um beliscão, por exemplo, eu sinto muita dor, às vezes pode ficar roxo, enfim, e que na outra pessoa não teria o mesmo efeito, a mesma resposta. Isso está relacionado ao Parkinson? Então, a gente ainda não sabe isso direito, né, Dani? É uma pergunta muito interessante a sua. A verdade é que a gente ainda não sabe direitinho aonde começa a doença. Existem pessoas que falam que é no intestino, e vai para o cérebro. Existem pessoas que falam que do cérebro vai para o intestino. Já existem alguns trabalhos mostrando esse comprometimento também do sistema nervoso periférico. Talvez isso possa estar relacionado, ou não, mas isso é uma coisa que ainda precisa ser mais estudada. Tá. Porque assim, quando a gente, né, recebe o diagnóstico, a gente começa a fazer um retrocesso, assim, avaliar como foi o seu passado. E aí, às vezes, eu paro para pensar, falei, gente, eu nasci com Parkinson, porque desde que eu nasci, a questão da prisão de ventre, entre outras coisas, assim, muita dor com qualquer coisa, fadiga extrema. Eu lembro que eu ia para academia, as velhinhas faziam só, sabe, tudo de boa, e eu ficava morrendo, e todo mundo, essa menina é mole, mas não é. Aí depois está explicado, foi o Parkinson. Para mim, isso foi porque a explicação. A gente sabe, né, que a doença de Parkinson, ela começa muito tempo antes. Olha, para vocês terem uma ideia, a gente fala muito de distúrbio comportamental de sono REM, aqueles distúrbios do sono, né, onde você encena os seus pesadelos durante a noite, fala, isso é muito comum na doença de Parkinson. Tem alguns trabalhos que mostram que esse sintoma já acontecia até 40 anos antes das manifestações motoras. Então, a gente ainda não sabe direito do momento que começa, quanto tempo leva para desenvolver os sintomas motores, que é quando a gente faz o diagnóstico. Mas são muitos anos antes. Muitos anos. Tanto que 60% a 70% desses neurônios, quando manifesta a doença, ele já tem um processo degenerativo, né? Quer dizer, isso vem vindo de muito tempo antes. Tem um comentário aí para ler, Érica? Tem aqui. A Isabel disse que ela falou que ela tem tantas dores em lugares diferentes, em dias diferentes, e não reclamo mais. As pessoas pensam até que eu não estou bem, da cabeça. Muitas câimbras, o ombro por causa do oxite, agora uma dor que parece uma facada nas costelas, do lado direito. Quem é essa? Essa é a Isabel de Sá. Isabel, estamos juntos. Então, você viu, Isabel? E são dores que elas mudam de vez em quando, elas flutuam, e veja bem, é um quadro que a gente precisa tentar correr atrás. Ela falou, olha, eu já nem reclamo mais, eu já estou conformada com essa dor. Não se conforme com essa dor. Conversa com o seu médico, muitas vezes fisioterapia vai poder te ajudar, acupuntura, não necessariamente a medicação, mas existem outras coisas que podem, talvez, trazer benefício para você, para minimizar, pelo menos, esse processo. Eu acho que isso é muito importante. A gente não pode se conformar com sintomas que pioram a nossa qualidade de vida. Tem alguns sintomas que a gente vai falar, olha, faz parte da evolução, é assim, a gente vai tentar ao máximo, mas você não tem muito para onde correr, a não ser esse tipo de tratamento. A dor não, eu acho que a dor ela tem que ser um pouco mais explorada para a gente fechar e falar, olha, fiz tudo e não deu certo. E a medicação sem ser antiparkinsoniana, tem algum outro analgésico que seja efetivo, assim, ou que possa ser utilizado com frequência? Sim, você pode, dependendo do tipo de dor, você pode utilizar até anti-inflamatório, pode utilizar toxina botulínica, dependendo do tipo de dor. E aquilo que eu falei para você, alguns anticonvulsivantes, como a gabapentina, a pregabalina, se for uma dor neuropática, alguns antidepressivos também podem ser utilizados, e isso vai variar de acordo com o paciente, o tipo de dor que ele tem, e outra, se ele pode ou não utilizar essas medicações. Existem algumas pessoas que usam opioide, eu particularmente não gosto de utilizar, porque a gente sabe de todos os riscos de dependência que o opioide pode dar, claro, em casos mais agudos, você pode usar momentaneamente, mas não é o mais indicado. Agora, esses outros medicamentos, eles podem ser usados de uma maneira mais crônica. E relaxante muscular? Também, o baclofeno.
Mais comentários, perguntas, Érica, por favor? O João botou um comentário que eu achei interessante. Ele botou: a questão subjetiva da dor é fundamental. Subjetiva ligado à cultura, história de vida emocional e desafios da vida. Perfeito. Foi até romântico isso. Mas na prática não funciona. Tem toda razão. E tem a ver com o limiar de cada um também, né? Tem pessoas que têm um limiar alto para dor, que realmente não incomoda. E tem outras que têm um limiar mais baixo. Mas independente disso, se eu sentir dor não é bom, né, gente? Então a gente tem que reagir a isso. Acredito que o marido dela reclama muito de dor de cabeça. Sente que a cabeça estivesse como se tivesse oca. Então, aí é um pouco diferente. Porque quando a dor, o Parkinson não dá dor de cabeça. Isso pode ser alguma outra etiologia, alguma outra coisa. Então, isso tem que ser sempre investigado. O que pode acontecer é você ter uma rigidez cervical e isso te desencadear a dor de cabeça, aí está relacionado ao Parkinson. Mas é importante conversar com o médico e investigar essa dor de cabeça. Pode ser uma enxaqueca, pode ser qualquer outro tipo de dor que não relacionado. A gente não pode também, isso é uma coisa importante, fazer com que o Parkinson seja um mordomo, ou seja, ele seja culpado de tudo. Isso não é verdade. E isso é uma coisa que, e aí eu faço a minha culpa, a gente vê que outros colegas também colocam, não, deve ser do Parkinson. Isso deve ser do Parkinson. Mas tá com dor no dedão do pé, a unha tá encravada. É do Parkinson. Falei, não, gente, não é bem assim, senão a gente coloca tudo nas costas da doença e deixa de tratar o resto que pode ajudar a melhorar muito o quadro. Então, tem que ser olhado, o paciente sempre tem que ser olhado como um todo, não como a doença de Parkinson. Tem que ser olhado como o seu José, Dona Maria, não tem como. É olhar o paciente como um todo, ele existe inteiro, ele não existe por partes. Então, isso tem que ser visto. É uma pergunta, a atividade física ajuda a minimizar episódios de dor? Ajuda. Ajuda. Atividade física, guardem isso, todo mundo está me ouvindo. Exercício físico é essencial para a boa evolução da doença de Parkinson. É essencial para todo mundo, para prevenir Alzheimer. Hoje já tem trabalhos mostrando que previne, inclusive. Então, tem que fazer. Inclusive para a dor. O exercício físico melhora tudo. Se faz avaliação cardiológica, não há restrição, pega um tipo de exercício que te dá prazer, pode ser dança, pode ser andar de bicicleta, pode ser nadar, o que for, e faça exercício físico. É importantíssimo fazer alongamento, é importante sim fazer musculação para manter o tônus muscular bom. Isso tudo, para a evolução da doença de Parkinson, é essencial. A gente faz uma comparação daqueles pacientes que sempre fizeram exercício e se trataram com aqueles que não fizeram ao longo dos anos, é discrepante como esses pacientes que fazem exercício estão melhor. Então, isso é importante. A Tânia gostaria de saber se fazer exercício com carga nas pernas e nos braços ajuda a melhorar a fadiga. Ajuda a piorar a fadiga? Não, a melhorar a fadiga. Melhorar. Então, qualquer exercício para fadiga também é importante. O que você precisa ver em termos de carga é o quanto é o ideal para você. Pode colocar carga? Pode, se você não tiver contraindicação, mas você tem que ver qual é o melhor. Mas o exercício por si só já ajuda também na fadiga. Só complementando a pergunta dela, ela bota assim, ou é correto fazer exercício somente com a fisioterapia? No caso, ela poderia ir a uma academia ou melhor fazer com fisioterapia? Olha, essa pergunta dela é muito importante e muito interessante. Isso vai depender do porquê você está fazendo o exercício. Se você está bem no seu dia a dia, tem uma vida normal e não tem limitação nenhuma, contraindicação, não há necessidade de você fazer fisioterapia. Você pode sim fazer um acompanhamento com o personal que é melhor para o seu corpo, que você tem prazer e aguenta fazer. Isso está mais do que indicado. Agora, vamos supor que você tenha esse quadro que você precisa do exercício, mas você tem uma alteração de equilíbrio ou um distúrbio mais pronunciado na marcha. Aí você precisa da orientação de um fisioterapeuta, por quê? Porque além dos exercícios, ele vai te treinar o equilíbrio mais, vai fazer um treino de marcha. Então você precisa de um especialista, não só para essa parte muscular, mas para a parte de conexão cerebral também. Então, são coisas diferentes. Agora, o que nós temos são pessoas que têm um comprometimento maior, ou muitas vezes mais idosas, que não conseguem fazer o exercício físico. Então, aí a fisioterapia
ajuda e ajuda muito. Então, vai depender do teu objetivo. Mas se você está bem, está trabalhando, é um normal exercício, eu recomendo exercício físico na hora que o paciente entra no consultório. Primeira consulta, vamos fazer, nem sei se eu tenho parto, faz mal, vamos fazer exercício. Vamos prevenindo. Doutora, só complementando, não é diretamente relacionado à dor, mas é melhor fazer atividade física no on ou no off? Ou não tem diferença? Olha, é interessante essa sua pergunta. Eu nunca pensei nisso, para falar a verdade, Dani. Eu acho que, assim, a fisioterapia no on. Porque você precisa ajudar o fisioterapeuta, então, muitas vezes eles até programam o paciente no on para você poder ter mais essa elasticidade. Eu acho que vai depender do seu... No on é sempre bom, é melhor porque você tem movimento. Mas se você rende melhor. Mas eu acho assim, se você tem um off que não é tão pronunciado, que você consegue fazer o exercício, eu não vejo problema nenhum em fazer. Mas você tem que fazer um momento que você consegue aproveitar melhor. Certo. Mas quando você está no off, esse exercício não se torna mais penoso para o organismo? Pelo menos eu me sinto quando eu estou mais lenta. Sem parece dúvida. Que eu andava 100 metros, parece que eu andei 1 quilômetro. Sem dúvida, não existe prejuízo. Mas é que tem pessoas... Você esforça mais, né? Você exige mais o seu organismo, talvez treine mais ou não? Não existe essa relação? Não, isso não existe essa relação. É só uma questão, acho que, de você se sentir bem fazendo ou conseguindo fazer quando você está em off. Isso que depende do grau de comprometimento que você tem funcional quando você está em off. Tem pessoas que não têm essa diferença. Não, o exercício eu consigo fazer, eu consigo puxar ferro, eu consigo andar na esteira, eu marco um ritmo. Tem outras pessoas que fadiga muito mais. Então, espera ter o período onde você está melhor para fazer o exercício. É mais coerente até, né? Uhum. Tem mais comentário aí, Érica? Senão eu faço mais perguntas. Maria, tem pergunta aí? Tem bastante. Não, mas você quer fazer alguma? A Érica está monitorando aí. Tá monitorando? Então, em relação assim, a pergunta da Érica, eu vou até complementar. Nas atividades físicas, sim, eu acho que o ON, você consegue reaproveitar mais o exercício. Por quê? Eu não sei se... Acho que cada um tem as suas particularidades, mas o cansaço vem muito rápido quando você está no ON. Tem vezes que você não consegue nem responder, entendeu? Então, assim, eu particularmente não consigo responder. Então, assim, acho que para aproveitar mais a atividade física, que o doutor colocou, é essencial. Acho que são 50% do tratamento é a atividade física. Independente de qual o segmento, que às vezes o médico também precisa estar atento a esses detalhes, né? Claro. Né? E eu sempre defender também essa bandeira da atividade física. É muito importante. Eu acho isso essencial, é muito importante mesmo. E de repente, se a pessoa faz muito no off, né? Como é mais puxado, ela desanima mais e larga de lado, né? No on, você gasta mais proveitoso, eu acho. E você sabe, Érica, eu acho assim, eu nunca... Foi interessante essa pergunta da Dani, até no sentido, você tá em off, é mais eficaz depois? Não, isso não existe essa correlação. A gente tem que fazer o exercício físico quando a gente consegue fazer melhor. E é óbvio que a maioria das vezes isso é quando você tá em on. Agora, tem pessoas, principalmente na fase inicial, que o off é muito sutil, então acaba não escolhendo um determinado horário. Agora, a fisioterapia não, aí não dá para você fazer em off. Você não vai aproveitar essa fisioterapia de jeito nenhum. Você precisa até que você tá com outro profissional para você poder aproveitar esse exercício. Ô, doutora... Mas é óbvio que fazer exercício em on é muito mais indicado, né? Tem algum exercício específico, algum tipo de atividade assim, terapêutica que é mais eficaz para a doença de Parkinson ou não? Todos são recomendados? Não, em termos de exercício físico, todos os exercícios, desde que você possa fazer, não tenha contraindicação e tenha prazer em fazer, são recomendados. Até o Tai Chi. Vocês sabem disso. O próprio Tai Chi, para equilíbrio, fala, como assim Tai Chi? Ajuda muito no caso da doença de Parkinson. Tango, tem vários trabalhos mostrando, somente argentinos, né? Não sei porquê, mas que mostram que ajuda. Eu, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela dançava muito dança do ventre. Ela começou até cedo a manifestar os sintomas. E aí ela falou, aí fica mais difícil, eu tô mais enrijecida e não consigo mais. Aí ela me mandou um vídeo dela dançando tango. Lindíssimo.
lindíssimo. E ela estava feliz da vida, porque ele é mais marcado. Então, tudo isso é muito importante a gente procurar. Procurem algo lúdico, que mexa com o corpo, que dê prazer a vocês, isso é importante. E a parte do fortalecimento muscular, do alongamento, isso também faz diferença. Eu fiz essa pergunta, doutora, porque antigamente, né, agora não mais, mas quando eu começava a fazer exercício em off, acontecia de eu entrar no on, estimulada pela atividade física. Interessante, né? Isso. E aí, tipo, me fazia bem, mas agora não funciona mais. Perfeito. Você vê como é individual, isso é muito interessante você ter compartilhado, isso é algo que a gente tem, que as pessoas têm que observar, porque você pode... Assim, às vezes lógico, tem que tomar cuidado para não cair e tal, mas claro. Assim, ver também que tipo de exercício que vai fazer, mas sempre procurem exercícios seguros, com orientação. Não vai fazer por conta, porque de vez em quando não acontece nada, você não cai, mas você machuca o ombro por causa da articulação e não tem nada a ver com o pacto, aí você arranja outro problema. Isso serve para qualquer pessoa, né? Tem que ter uma orientação. Assim, em dores pontuais, né? Por exemplo, uma pessoa que tem já uma deformidade por causa do Parkinson, por exemplo, os dedos dos pés, né? Que fica em garra. Ou aquela mão estriatal também, né? Isso. Aí, essa dor, como é que, né, cuida dela? Como é que lida com isso? Não deixa de ser uma dor de deformidade musculoesquelética. Então, a gente pode, até mesmo medicações, os anticonvulsivantes, a gabapentina, a pregabalina, você pode tentar. Isso são medicações que você usaria para quadros de dor musculoesquelética ou mesmo neuropática. Érica, lê aí alguma coisa pra gente? A Viviane Cardoso falou aqui, quem tem Parkinson e fibromialgia, como fazer com as dores? Olha, a dor da fibromialgia, aí foi sorteado também, né? E a dor da fibromialgia é muito pior do que a dor do Parkinson. E o tratamento é um pouco mais difícil mesmo. Por quê? Você percebe, e aí eu falo assim, esquece o Parkinson. Quem tem fibromialgia são dores que você tem zonas de gatilho, você tem um quadro álgico importante, que, sabe, o paciente tem que conviver com esse quadro. Muitas vezes, o que é recomendado, porque geralmente quem trata disso são os reumatologistas, são antidepressivos para poder tentar melhorar isso. Então, é importante a gente identificar se é fibromialgia mesmo, porque o diagnóstico de fibromialgia, de verdade, ele não é um diagnóstico simples. As pessoas, muitas vezes, isso é importante vocês saberem, falam, eu tenho fibromialgia, alguém falou, e não é fibromialgia. Então, tome cuidado, quem tem Parkinson, para realmente saber se além do Parkinson tem a fibromialgia, se preenche esses critérios para poder tratar a fibromialgia. Aí você tem que tratar primeiro a fibromialgia para ver se realmente você vai ter dor relacionada à doença de Parkinson ou não. Sim. A Thaís Nery, ela falou, o uso de ventosoterapia associados à laser terapia poderia auxiliar na qualidade de rigidez parkinsoniana? Olha, eu vou dever essa resposta para ela porque eu não tenho experiência nenhuma com isso. Eu não sei se ela tem alguém que ela já fez ou conhece, mas eu não tenho experiência para dor, eu não costumo usar nenhuma dessas duas terapias, então não tenho como e nem para rigidez. Na verdade, eu não uso para Parkinson, isso é uma coisa que a gente não tem uma base científica que possa indicar. Então, eu não tenho experiência com isso, infelizmente. A Érica ela já usou isso? Não, ela não diz. Então, Thaís, você já usou? Testou? Fala aí pra gente como é que foi. A Érica Scaraboto falou que ela faz caminhada 6 vezes por semana, distância 5 km, e todo final de semana gosta de dançar. Ah, que legal! Ela tá de parabéns. Gostei dessa. É sensacional, muito bom. Tá vendo? E você vai, e aí veja bem, você vai, você dança, você espairece. É o que você mesma falou para mim, Érica. A gente tem que saber lidar e não viver em função do Parkinson. A gente tem que esquecer um pouquinho a doença. É conviver e tocar a vida. Canizola Tereza. Boa tarde. O DBS vai melhorar o cansaço e a dor nas pernas e lombar? O DBS, vou voltar a falar para vocês, ele tem indicações precisas, que é cinesia, o quadro de não resposta mais ao tratamento. Você não pode indicar, olha, eu vou te operar porque você tem dor. Você tem que ter outros critérios. Mas os pacientes que operaram e tinham junto com esse quadro indicado dor, eles normalmente melhoram. Então, o DBS ajuda, sim, no controle da dor.
Seja ela qual for. Ajuda sim, tem boa resposta. É diferente, só uma coisa, é diferente quando você fala, eu tenho alteração de equilíbrio. O DBS não ajuda a melhorar o equilíbrio, não ajuda a melhorar a fala, mas ajuda a melhorar a dor. Entendeu? Isola, você perguntou que tipo de exercícios. Ela deu uma comentada. Se você tiver dúvida, pergunta aqui de novo. A Simara, ela colocou, ela nem consegue botar no off. A Tânia pediu para explicar o que é on e off. Ela não entendeu. Olha, quando a gente fala on e off, a gente fala o liga e desliga. Quando você está sob o efeito da medicação e você está fazendo os seus afazeres do dia a dia muito bem, a gente fala que você está em on, ou seja, você está sob a ação do remédio, está ligada. Quando está em off, é quando acaba esse efeito. Então, você fica mais lenta, mais travada, ou começa a ter piora do tremor. Então, a gente fala que está em off. Aí, você toma a medicação de novo e volta a melhorar. Isso é o que a gente chama de fenômeno on-off. A Camila perguntou se Pilates seria bom. Sempre é bom. Pilates também é algo que é indicado, pode ser feito, ajuda no alongamento. É o que eu falo, se aguentar a terapia do Pilates, tá ótimo, porque tem Pilates que eles puxam bastante, mas pode fazer sim. Pilates, RPG, isso tudo também pode ser indicado. Érica, só fazer um comentário, eu cheguei a ver algumas perguntas que não são relacionadas à dor especificamente, mas perguntando de sintomas, né, como o Ashka perguntou, o parkinsonismo altera a voz, causa distonia, incontinência urinária, alguém também perguntou, e teve uma outra pergunta sobre inchaço nos pés. Uhum. Então, tudo isso faz parte do pacote, né, doutora? Sim, vou falar para vocês. Pacote Parkinson. Pode sim, desde a fase inicial, ter um pouco de incontinência urinária, e isso está relacionado à doença de Parkinson. É claro que, principalmente nos homens, é importante ver próstata, nas mulheres, ver bexiga. Volto a falar, não esquece que o Parkinson não é um mordomo, mas pode acontecer. Como pode acontecer também um pouco de impotência sexual, diminuição da libido nas mulheres, principalmente. Quanto à parte da distonia, eu já falei isso para vocês, ela está muito relacionada, pode ser um quadro relacionado à dor ou à diminuição da dopamina, que a gente chama de distonia geralmente matinal. O paciente acorda, geralmente na perna, com uma torção e um quadro de dor. Então, isso também está relacionado à terapia dopaminérgica. Voz. Sim, pode haver alteração da voz. A gente chama isso de hipofonia. Então, o paciente, ele está falando, que nem a gente está falando bastante, de repente começa a falar mais baixinho, vai ficando rouco. Tem que respirar, tomar fôlego, e a gente muitas vezes pede até para ele repetir de novo. Isso não é tão comum acontecer, tanto é que todo mundo aqui está falando muito bem, obrigado. Mas isso pode ter... Então, tá todo mundo no on. Mas assim, mesmo no on, você pode ter um pouquinho de fadiga. Respira fundo, continua falando, a terapia fonoaudiológica pode ajudar bastante. Outra coisa dessa parte relacionada à deglutição, a disfagia, que a gente chama de dificuldade de engolir. Isso pode também acontecer. Quando isso acontecer, ou seja, você está se alimentando e começar a ter tosse, a gente tem que procurar um fono, porque a terapia fonoaudiológica melhora muito. A mesma coisa quando tem o excesso de saliva também na boca. Tá bom? Então, essas coisas fazem parte, sim, do quadro clínico da doença de Parkinson. Como o distúrbio do sono, como depressão, como alteração intestinal, a constipação intestinal, pode até preceder os sintomas motores, ou seja, o diagnóstico. Todos esses fazem parte. A gente tem que procurar, o médico tem que procurar durante a consulta por esses sintomas, e vocês, como pacientes, têm que relatar esses sintomas para o médico. Porque existem alguns trabalhos que mostram que o paciente acaba relatando menos do que deve esses sintomas não motores. Eu só queria fazer uma pergunta que a Thais entrou e falou que faz. Eu queria saber se você é paciente ou se você é profissional da saúde. Por favor, esclarece aqui pra gente. Pode continuar, Érica. Seu microfone. Ela falou que o meu marido tem Parkinson e juntos elas fazem tango na ABP. E agora ficou super feliz que ele está muito bem, fazendo tênis de mesa na associação. Surpreendente. Parabéns. Ai, que legal. Sensacional. Agora começou também na Associação Brasil Parkinson. E lá tem o coral também.
Tem coral, tem fono, né? tem físio, tem tudo. Espetacular. Não, lá é sensacional, tem que aproveitar. E a convivência de todo mundo também, né? Um ajudando o outro, eu acho que isso é muito importante. Salvador Campos, distonia causa dor? Causa. Distonia pode causar, sim, dor, porque é uma contração muscular. Legal. O quanto o sono altera ou potencializa a dor? Porque na verdade, você tem um bom descanso, né? Esse cansaço a alteração do sono, eu acho que ele mexe com tudo em relação à doença de Parkinson, até com a motricidade. Então, é muito importante os pacientes que tenham doença de Parkinson procurarem cada vez mais dormir bem. Daí vocês falam para mim, é tão fácil falar, difícil é dormir. Eu tenho que levantar de noite para ir no banheiro, eu quero me virar na cama e eu não consigo. Todas essas queixas eu recebo todo dia. Por isso que a gente precisa saber o que está acontecendo com vocês de madrugada para poder tratar. Muitas vezes você dá uma medicação antes de dormir que vai te ajudar a virar na cama, você ir para o banheiro melhor. Às vezes você está com um problema seríssimo, por exemplo, de próstata, ele está levantando muito à noite e não precisaria fazer isso se você tratar sua próstata. Então, tem que ver o indivíduo. Não só a dor. O sono altera qualquer padrão. Eu recomendável são 8 horas de sono ou cada um tem seu tempo específico de sono? Não tem um tempo recomendável. Isso é individual de cada um. Se você acordou descansado, esse é o seu tempo. Tem pessoas que precisam de 6 horas, tem pessoas que precisam de 8, tem pessoas que precisam de 10. Sou felizardo se ele puder dormir 10, né? Mas... Hoje em dia é difícil. Isso é difícil, mas... Maria, tem pergunta, Maria? Ela mesmo. Em relação ao sono, as dificuldades do sono tem que ser sanado só com a medicação ou tem algum tipo de tratamento que possa facilitar para que esse sono chegue? Então, depende do que você tem. Vamos supor que você tem um sono bom, mas todos nós temos micro despertares à noite. Então, o que acontece? Você não acorda, arruma o travesseiro, vira de lado e logo volta a dormir? Então, você imagina se você estiver travado à noite. Você está tentando virar e não está conseguindo. Você não vai acordar, você não vai despertar muito mais. Isso traz um sono fragmentado. Mas ele está fragmentado por quê? Porque o seu sono não é bom? Não. Porque você está mais travada durante a noite. Então, eu preciso te dar um medicamento à noite que dure mais tempo para você não ter esses sintomas. E assim por diante. Agora, tem pessoas que têm Parkinson, que têm insônia mesmo, como qualquer outra pessoa tem, que está associado muitas vezes a quadro de depressão, que tem distúrbio comportamental de sono REM. Então, você tem que identificar qual é o distúrbio do sono e cada um tem o seu tratamento. Entendi. Obrigada, doutora. Nada. Pode olhar os comentários, Érica? Tem mais aí, né? O Paulo Martins falou que ele está fazendo boxe hoje e recomenda para todos. Boxe é maneiro, fazer Muay Thai. Opa, bem que eu queria fazer, viu? Eu acho muito legal, mas pelo amor de Deus, proteja a cabeça, que ninguém precisa levar soco na cabeça. Eu fui fazer uma aula um tempo atrás. Lembra da encefalite do pugilista, hein? Que dá parkinsonismo. Fui fazer uma aula experimental faz muito tempo, nem estava no nível que eu estava hoje. Eu fui dar um chute naqueles sacos de areia, né? Aí eu fui, do mesmo jeito que eu fui, voltei para trás e caí assim. Falei, não é para mim, esse negócio não serve. Agora então nem se fala, né? Se soprar eu caio, eu acho. Ô, doutora, é uma sugestão. Posso falar, Dani? Acho que a Dani vai ter que complementar também. Que a gente tem o on e o off. A gente fica esperando o próximo, né? Próximo e o próximo. E a gente tem que buscar assim, estratégia de fazer alguma coisa que dê prazer naquele momento de período de espera, e principalmente para quem tem crise de ansiedade. Isso a gente vai descobrindo no decorrer do tempo. Igual, vamos supor, a gente faz no TikTok, a gente faz algum tipo de arte, alguma coisa assim. Então, assim, é uma sugestão que eu deixo para a pessoa buscar fazer alguma coisa que proporcione o seu bem-estar, que desperte prazer, porque ameniza um pouquinho aquele momento de sofrimento, que eu falo que é uma das fases mais difíceis, que é a oscilação, essa flutuação. E olha, essa ideia é excelente, eu nunca tinha escutado e vou falar para meus pacientes. Eu canto. Vê como a gente aprende? Muito legal. Procure fazer coisas que dê naquele momento para você realmente passar esse tempo. Isso é tão simples, é tão óbvio, mas a gente não enxerga, viu?
Não, mas assim, é impressionante. Dizem que só o gênio enxerga o óbvio, então. Não, mas assim, é impressionante, doutora, assim, não só a gente aqui, mas a gente também já recebeu relatos de outras pessoas, que acelera, parece, o efeito da medicação, sei lá, estimula, né? Acaba, o pouco que a gente produz ainda de dopamina, acho que acaba estimulando. Música, assim, eu adoro cantar, canto mal pra caramba, mas eu gosto de cantar. E aí, tem vezes que eu tô cantando, eu entro no on, às vezes sem remédio, né? Tô Olha que legal. Eu canto, entro no on, mas aí a parar, eu entro em off de novo, entendeu? É literalmente, quem canta seus males espanta, né? Realmente. Pena que não dá para cantar o tempo todo, o dia inteiro, né? Não, infelizmente. Mas assim, cantar, você pode cantarolar, vai bem também. Imagina a gente fazendo a live você vê, a gente voltou naquele ponto do início. A gente tem que se conhecer. Sim. A hora que a gente... Porque você sabe que uma coisa interessante que é meio incomum, aliás, meio comum no consultório, eu pergunto, e o movimento, como é que é? Que horas que aparece? Quando que a pessoa, no começo, depois que acostumou comigo, ela fala assim, nunca observei isso. Não sei te falar isso. Eu falo, mas como não? Você está com sintomas, você não consegue... As pessoas não se observam, a gente tem que se observar. Sempre, em tudo. E tem aqueles pacientes que eles são ansiosos por causa de tanta informação também, agora tem as redes sociais e tudo mais. Sim. Aí eu lembro de um rapaz que me procurou e falou assim, o que é on, o que é off? Eu não sei o que é, será que eu tenho? Eu falei, se você tem dúvida, você nunca teve. Porque o dia que você tiver, você não vai me perguntar. Aí ele me mandava mensagem quase toda semana. Aí eu tive isso, é off? Eu falei, não é. Eu tive isso, não é. Eu falei assim, para de me escrever, para de procurar esse off. Aí depois de muito tempo ele mandou mensagem, Dani, tive off. Bem que você falou, quando eu fosse ter, eu ia saber, né? Quando eu tivesse, eu ia saber que era. Eu falei, assim, característico, não tem como não errar, saber, né? O que está acontecendo quando acaba o efeito, né? Exatamente. Assim, a diferença é gritante, é impressionante. Leia mais comentários pra gente, Érica, por favor. A Thaís, ela disse que ela já usou e tem um bom resultado. Melhorou bastante também o tremor. Ela é massoterapeuta especialista em analgesia. Ela usou o quê? Aquela ventosoterapia com laser. Tá bom saber. Não, isso eu nunca indiquei nem usei. Mas, volto a falar, desde que não seja algo invasivo, todas as possibilidades são bem-vindas. Vale a pena a gente tentar. Tem que experimentar algumas coisas, tipo acupuntura. Claro. A acupuntura é algo que, assim, você não tem trabalhos estabelecidos, mas a gente vê que melhora. E para mim não funciona. Pois é, mas isso é individual. Eu entrava razoavelmente bem, saia assim, ó. Toda dura, por causa eu tenho pavor de agulha, aí ficava o tempo todo assim. Tensa, claro, aí vai ficar mais tensa, é besteira, pior, aí não vale a pena. Não vale a pena, não deu certo pra mim. Eu tentei 3 vezes, mas com 3 especialistas diferentes. Desculpa, Dani. Imagina. A gente está num momento de transição muito difícil, que é a pandemia, né? E, assim, os relatos que nós temos escutado ou lido também, o quanto que o Parkinson, as pessoas que têm a doença de Parkinson ou doenças que têm distúrbio do movimento, como que tá difícil lidar. Além das crises de ansiedade, o tratamento também não está... Às vezes quem estava em tratamento, às vezes tem que dar uma pausa porque não pode frequentar os espaços. E às vezes o atendimento online não é a mesma coisa do que o presencial. Então, assim, o que a doutora poderia estar falando para nós conseguirmos fazer essa travessia? Porque é uma travessia. Exatamente. Principalmente também pela parte de fisioterapia e de exercício físico, né? Isso, quando o paciente com Parkinson ele para de fazer, sente muita falta. Porque é algo que está habituado, que melhora muito a parte corporal. Então, assim, para a parte emocional, procurem fazer coisas no dia a dia, na medida do possível, que vocês continuem seguros por causa da pandemia, mas que deem prazer. Desde convivência com as pessoas da sua casa mesmo, filmes, séries, sabe, cantar, dançar. Procurem fazer coisas que lhe deem prazer, que não seja comer muito, que também a gente não precisa engordar nessa pandemia. Comam o que vocês gostam, mas pouquinho, porque isso é uma outra coisa também que a gente acabou percebendo. O pessoal engordou por demasia no começo, agora o pessoal já começou a fechar a boca de novo, percebeu que vai durar um pouquinho mais, não dá para ficar nessa. Isso é um ponto. Segundo, se vocês conseguirem fazer exercícios dentro de casa,
Isso é muito importante. Ou, se não houver, por exemplo, vocês moram num prédio, não tem problema descer no jardim para fazer caminhada ali, ou tem um parque próximo que é seguro, façam esses exercícios. Isso é importante. Claro que sempre tomando todas as precauções, mas isso vale a pena. Por quê? Porque o embotamento social, o isolamento social, ele piora muito a parte emocional da gente, consequentemente a parte física. Isso não precisa estar relacionado só à doença de parto, está relacionado ao ser humano, né? A gente percebe que as pessoas, muita gente deixou de fazer exercício físico em academia, então tem mais dor no corpo, estão mais deprimidas, justamente por isso, porque a gente perdeu, na verdade, o direito de ir e vir. Isso é muito chocante. Isso não está relacionado só à doença, mas o paciente com Parkinson, ele precisa desse exercício físico. Então, tentem ao máximo fazer alguma coisa relacionada a isso nesses tempos ainda de isolamento, com todo o cuidado possível. Érica, você está agora é a Margarida, é isso? Eu ia falar da Gláucia Gondim. Mas pode falar da Margarida. A Margarida comentou que ela, para distonia, ela é da Inglaterra, né? Ela nasceu em Portugal, mas mora na Inglaterra. Ela comentou que ela usa para distonia injeção de apomorfina. Ela tem acesso lá e ela consegue fazer o uso. Pois é uma droga de resgate, é um agonista dopaminérgico da classe dos medicamentos. É um medicamento muito bom, mas a gente não tem no Brasil. Ela tem uma ação muito rápida, né? Por isso que a gente fala de resgate. Mas a gente não tem disponível no Brasil. Quem sabe daqui a 20 anos chega, né? Demora tanto para chegar aqui. Pode ir para a Gláucia? A Gláucia disse que as dores dela concentram-se no pescoço, coluna, pernas e braços. Mas se eu fizer até massagem, aumenta a dor. Por quê? Então, que talvez seja mais exercício físico do que massagem. A massagem ela vai tentar, naquele momento, soltar, mas não da maneira adequada. Pode relaxar o músculo naquele momento, mas depois você volta àquela contração. Lembrar o seguinte, dores no pescoço muitas vezes pode ser postural. Então, tem que avaliar isso direitinho. A Thaís falou que a ventosoterapia aumenta a oxigenação do tecido e faz com que o tecido muscular fique mais frouxo. A Clay, ela disse, meu marido muda toda hora de humor, sempre foi ciumento. Estamos juntos há 12 anos. Acreditamos que ele tem Parkinson. Acredita ainda, amiga? Há mais de 15 anos. Para mim é muito difícil, porque eu não sei ainda lidar muito com isso. Busca informação, né, Dani? Mas aí saber se ele tem Parkinson mesmo. Você não pode acreditar, você tem que ter certeza. Procurar ajuda, apoio psicológico. Especialista aí de distúrbio do movimento, né? Sem dúvida. O que dizer da quiropraxia para melhorar a rigidez? É complicado você você perguntar para o neurologista de quiropraxia, porque a quiropraxia ela tem movimentos mais bruscos que eles usam. É bem feita, ela é segura, mas eu, como neurologista, eu prefiro a fisioterapia, um movimento um pouco mais leve do que a quiropraxia. Mas tem pessoas que acham que pode melhorar. Eu, pessoalmente, indico muito pouco. Mas isso pode, que depende do porquê você quer a quiropraxia, né? Existem várias indicações. Para a doença de Parkinson, você tenta, no sentido de ver se existe alguma alteração osteoarticular, tentar reposicionar. Eu acho que o que é importante, você querendo fazer, procure um bom profissional, um bom quiroprata. Não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que realmente saiba o que está fazendo. Aí você vai estar seguro. E existem profissionais hoje no mercado muito competentes, então procure se informar a respeito disso, tá bem? Não deixe ninguém mexer no seu pescoço ou instalar a coluna, alguma coisa, se não for uma pessoa que saiba o que está fazendo, como um quiropraxista. A Jaqueline me perguntou se a doutora é neuro. Sou neurologista, especialista em transtorno do movimento. E coordenadora... Eu estou pedindo o endereço da associação aqui, a gente coloca depois, né, o Dani? E a Jaqueline aqui embaixo já pediu um contato da doutora para passar em consulta. A doutora não somente é especialista em transtorno do movimento, como é coordenadora do Departamento Científico de Transtornos do Movimento da Academia Brasileira de Neurologia.
saiu. Eu já estou há um tempinho, né, Dani, uns 25 anos, tratando Parkinson. Mas então, com essa carinha de menina... Tempo. Ah, tô enganando bem, que tá de longe. Não vou ficar muito perto. A Glaucia Goldin perguntou se é contraindicado quem tem Parkinson trabalhar à noite. Digo isso porque sou assistente social do hospital e tiro plantão noturno por semana. É contraindicado? Não, de jeito nenhum. Se você dá conta do seu recado, está se sentindo bem, trabalhar é sempre bom, de forma alguma. Aliás, isso eu acho que é uma coisa importante. A gente tem que trabalhar até quando der, o máximo que der, qualquer um. E com Parkinson também, porque significa que você está comandando o teu dia a dia. A gente tem que não deixar o Parkinson nos comandar, fazer o contrário. E é o jogo mesmo do bem-estar, do contente que a Maria colocou. Enquanto eu estou esperando eu me ligar de novo, eu entrar em on, eu vou fazer alguma coisa que me dá prazer e aí depois eu vou trabalhar. É isso aí. A gente tem que se adaptar nisso. Quanto mais a gente conseguir se adaptar, procurar alternativas de coração aberto, gente, melhor a gente vai lidar com a doença e mais feliz a gente vai ser. E isso eu falo para os pacientes, a gente tem que ter otimismo independente de tudo. E saibam, eu sei o que é lidar, eu sei o que é o dia a dia, porque é o que eu mais faço todo dia, é atender paciente com Parkinson. Então eu entendo muito bem o que é a realidade de vocês, porque a gente escuta muito os nossos pacientes e examina muito os nossos pacientes. Mas aqueles pacientes que olham para frente e falam, não, eu estou inteiro, e o Parkinson está vindo aqui do lado, eu vou lidar, eles evoluem muito melhor. A gente tem que ter esse otimismo, é obrigação nossa a gente ter. Eu sei que é difícil, eu sei que tem fases que a gente desanima, mas aí a gente faz assim, a gente desanima, respira fundo, fala, não, agora sou eu, Maria, vamos levantar. E não vai desanimar mais. Vamos procurar, olha do lado, poxa, vocês estão aí, vocês compartilham, vocês fazem esse tipo de evento, vocês ajudam os outros, vocês podiam estar quietinha na casa de vocês, que seu médico, acabou o assunto. Não, vocês se motivam, a Dani está em tudo que é evento com a gente, não é? Porque a gente precisa ter objetivos na vida. Se de repente o Parkinson... Pois é, se o Parkinson que vocês têm é algo que motiva e vai ajudar muitas outras pessoas, vocês não têm ideia vocês fazendo isso quando vocês ajudam os outros. Quando as pessoas percebem, poxa, a gente não está só. Então vamos em frente. Né? Eu falo isso aí. Ter Parkinson é ir para o inferno e para o céu várias vezes ao dia. Porque são muitas oscilações. Mas tem que sempre tentar manter pelo menos o máximo desse bem-estar. Né? Lembrar de que quando você está num momento muito ruim, que um momento bom vai chegar, né? Uma hora tudo na vida. E que existem tantas doenças que não tem tratamento, que não tem medicamento, que as pessoas ficam ruins o tempo todo. Então, assim, eu tento focar nesse tipo de pensamento, porque, como a senhora disse, tem horas que às vezes dá desespero. Claro. Não adianta falar assim, eu tenho excelente qualidade de vida com Parkinson. Não tem, ninguém. Eu acho que é possível melhorar, sim, mas ser como era antes, eu acho isso meio, desculpa o termo, mas acho um pouco hipocrisia. Sem dúvida, eu concordo com você. Eu acho que, e principalmente quando a doença vai evoluindo. Hoje mesmo eu estava conversando com o deputado Ricardo Izar sobre algumas questões das nossas demandas, a questão de medicamento que está bem complicada, e eu falei para ele, eu falei assim, a gente vive num limbo, né, porque a questão do trabalho, por exemplo, tem gente que quer continuar trabalhando, mas não consegue render, e aí não consegue se manter no emprego. E aí você tenta aposentar, não deixa de te aposentar. Não. Então você fica no limbo, você não consegue trabalhar e não consegue aposentar. Exatamente. Você. Exatamente. Você sabe que o Ricardo foi meu amigo de infância, né? O Izar? Meu amigo de infância. O Ricardo Izar foi meu amigo de infância. Até hoje a gente convive, mesmo, foi meu amigo de infância, a gente estudou junto. Ele é um pouquinho mais velho que eu, mas é contemporâneo. Uma pessoa sensacional, gosto muito dele. Mas em relação a essa parte que ela falou de trabalho, né, é que nem você falou, né, a pessoa também tem que se observar bastante para saber até em que momento aquilo está fazendo bem, né, e até o momento que aquilo já te prejudica, você está mais sofrendo do que fazendo bem para o seu próprio organismo, né. Acaba acontecendo uma cobrança muito grande, né, porque o rendimento cai, não é o mesmo, então, principalmente quem tem variação on-off,
Então, eu até comento com as meninas, assim, quando eu tô no on, às vezes, eu tô com muita coisa, assim, às vezes, que eu quero fazer e atrasado. Eu esqueço um negócio, esqueço outro. Porque eu entro no on, eu tento fazer o máximo de coisa que eu consigo naquele momento. Aí depois entro no off, e aí eu fico pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E fico esperando. Aí quanto mais dá ansiedade, mais demora para entrar. Aí eu começo a cantar para ver se ajuda. Aí ajuda um pouco. Então, se fica nessa ansiedade o dia inteiro. E quando você está no mercado de trabalho, isso é muito complicado. Como é que você vai estar numa empresa, dependendo do estado da doença, lógico, né? Aí você entra num processo de passa a sair do Prolopa e começa a sentir dor. Aí já teve algumas vezes, por exemplo, que eu tive que deitar, né? Sem dúvida. Agora, lógico, no início da doença, eu e conheço também várias pessoas que trabalharam, assim, muito, né? Tive as dificuldades também, mas eu fui até onde deu. É isso aí, é isso que tem que fazer. E ir até onde dá. Porque, assim, o que acontece também, gente, e aí é o erro até do profissional que está acompanhando, é a pessoa ter o diagnóstico, ela tá bem, ela vai continuar bem, e ela fala, mas eu tenho Parkinson, eu quero aposentar. Não é por aí. Porque a gente precisa ter motivação. Em todos os sentidos. O que move a vida no ser humano é ele conseguir produzir coisas boas. Por isso que eu falo, isso que vocês estão fazendo, vocês estão produzindo coisas boas, vocês são proativas, com Parkinson ou sem Parkinson. Nem isso é que é o principal. Né? Não importa, é isso aí. Então a gente tem que justamente continuar. Isso é importante, a gente não pode ficar parado. Você vê que mesmo em off, Dani, você não fica parada, você tá ali, ó. O cérebro não para. O cérebro não acabou. Para. Isso é importante. Só que às vezes para pegar tem dias que assim, levantar o braço para pegar o celular e nossa, é uma dor assim, aí concentra, calma, tenta fazer respiração para acalmar e vai passar. Então esse é o esforço que a gente tem que fazer diário. É um trabalho de formiguinha todos os dias. E aí tudo que vocês colocaram a gente resume numa palavra importante que é autoconhecimento. Sim. E aí a gente pede ajuda para o amigo, para o médico, para a família, daquela parte que a gente não está conseguindo dar conta. Seja ela ansiedade, seja ela dor, seja ela fadiga, aí depende do que pega mais. Porque às vezes a gente tem dor, mas a gente lida bem com ela, mas não lida bem com a ansiedade, e vice-versa. Então, eu estou lidando bem mesmo é com Parkinson. Eu acho melhor você se dar bem com ele. Tá bom? Bate um papo, conversa, aceita como amigo. Assim, ele tá junto, né? Tá aqui, então assim, a gente interage, mas não é muito do meu gosto. Você não curte muito ele, não? Não, ele é meio chato. É meio mal. Isso que você falou de lembrar de outras doenças neurológicas bem mais graves, eu falo muito para os pacientes. Independente da gente saber das limitações que existem, vocês sabem disso melhor do que eu, é uma doença benigna. É uma doença que a gente tá aqui, ó, tá fazendo isso, tá todo mundo participando. Existem doenças, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, tem um comprometimento muito maior. A pessoa consciente o tempo todo, a gente sabe a fraqueza que tem. Exatamente. Então, assim, tem que lembrar, falar, mas é o jogo do contente? Sim, é o jogo do contente. Nessas horas a gente tem que lembrar de tudo e falar, puxa, tô aqui, vamos em frente, é isso aí. Eu tenho uma amiga, né, do grupo, que ela foi a única pessoa que eu conheci até hoje que ficou contente com o diagnóstico de Parkinson. Porque antes do diagnóstico de Parkinson, ela recebeu o diagnóstico de ELA. Isso não é incomum, viu? Isso então, não assim, é incomum. Imagina o desespero. Olha o lucro. Gente, eu tenho pacientes que têm 30 anos de doença e a gente está acompanhando e eles estão muito bem, obrigado. 30 anos convivendo. Eu lembro quando eu passava em consulta com o doutor Henrique, lá na Unifesp, e ele falava assim, você está ótima, mas era para minha condição, eu não aceitava, mas não estou ótima, porque eu queria comparar com a Daniele de antigamente. Claro. E aquela Daniele não existe mais, a Daniele Parkinson agora, né, pós-Parkinson. E hoje eu consigo lidar muito bem com isso. Então, assim, acho que a questão emocional é muito importante, não só para controle dos sintomas, mas também tentar dar uma freada na dor, né, como o Rômulo aí comentou, fez um comentário no início. E eu acho isso, assim, é difícil, mas não é impossível, digamos assim. Tem que ter um esforço, tem que ter apoio da família, tem que ter apoio do profissional da saúde, mas também tem que ter a nossa vontade, né? Então, cada um tem que fazer a sua veja parte. Bem, você resumiu bem, é assim, eu mudei, eu tô proativa agora, e é por isso que agora eu consigo ir em frente. Se você ficasse se lamentando, você ia parar e ficar. Eu já estava numa cama. Exatamente. Essa é a nossa obrigação em todas as situações. Não é só com o Parkinson.
Oi? Oi. Eu chorava muito no início. E eu lembro que depois que eu parei com essa fase, né, da depressão, teve gente que falou assim, nossa, mas você melhorou. Não, a doença já tinha avançado, mas o meu emocional estava melhor, eu me posicionava melhor diante das pessoas. Então, eles achavam que eu tinha melhorado, mas eu não tinha melhorado. Era a minha cabeça que tinha melhorado, na verdade. Exatamente. Só. Como eu comecei a lidar com a doença. Então, a estratégia básica é essa. E, lógico, né, ter todo um suporte de bons profissionais. Eu acho esse acompanhamento neurológico é extremamente importante, gente. E a gente vê isso, assim, porque tratar Parkinson na fase inicial é fácil. A verdade é essa, qualquer remédio que você der na fase inicial vai funcionar. O problema é, se você der um remédio que não condiz com aquele paciente, der a dose errada, a gente sabe, por exemplo, que Prolopa, a Levodopa, ou o Parquidopa, que são os que a gente tem no Brasil, você tem que dar a Levodopa você tem que dar numa dose muito pequenininha, sempre mantendo, deixando para aumentar mais para frente, justamente por efeitos colaterais, risco de complicações motoras e não motoras. Se você não tiver essa responsabilidade no começo, o paciente não tem a obrigação de saber como ele tem que ser tratado, isso é obrigação do médico. Então, é o que a gente procura passar nas aulas, passar para os nossos residentes. Como tratar, como abordar. O tratamento do Parkinson na fase inicial, para mim, é o mais importante, porque ele vai te ditar o futuro. E a gente tem que conversar e explicar muito para o paciente, principalmente, por exemplo, o tremor. O tremor, ele responde a doses um pouco mais altas de levodopa. E o paciente quer ficar sem tremor. Às vezes eu falo, olha, a dose está muito alta, não dá, vamos conviver com esse tremor e fazer uma dose menor. Muitas vezes o paciente entende se você explicar o que acontece, mas às vezes ele muda com o colega ali do lado, que vai dar uma dose autona. 2 anos depois ele volta cheio de complicação. Aí você fala, agora volta lá com o colega, ele que cuide. Cheio de cinesia. Porque o manejo do tratamento da doença de Parkinson, ele é cheio de... Não é segredo, não, mas é experiência. A gente tem que ver isso todo dia para tratar. Quando os residentes começam lá no ambulatório, nossa, mas é tão difícil. Eu falei, não é. Vocês vão perceber. E aí, no fim do ambulatório, depois de 4 meses, eles já estão tratando, falam assim, sabe, fica uma coisa automática. Mas, para isso, você precisa tratar dos pacientes. E você precisa escutar o paciente. Não dá para ser rapidinho. Isso é fundamental. Tem muita gente que reclama. Fui no médico, ele nem me escutou. Eu conheço muitos, assim, que não são especialistas, né? Já escutei muita história de médico que não é especialista em distúrbios do movimento e taca a Prolopa já de cara pro paciente. Isso é um problema. E aí, geralmente, quando chega até mim, fala assim, o médico, eu recebi o diagnóstico, o médico me receitou Prolopa. Eu falei, procura um especialista. Com certeza esse não é. Assim, 99,9% das vezes não é. O problema nem é você dar a levodopa na fase inicial, mas a quantidade que você vai dar. Isso é o principal. Mas existem outros medicamentos hoje em dia que podem favorecer bastante no início dos sintomas, que não necessariamente tem que entrar com Prolopa. Não necessariamente você é obrigado a entrar com nada, Dani. Eu acho que vai muito da experiência e vai muito da incapacidade ou capacidade funcional do paciente. Por exemplo, se é um paciente, mesmo jovem, que é um empresário, que a família depende dele para ele trabalhar e está atrapalhando muito, você tem que entrar com a levodopa, porque ela vai ser a mais eficaz. Só que você tem que ter a responsabilidade de entrar com uma dose muito pequena e segura. É um paciente que já está mais aposentado, que está brincando com os netos, que está muito bem, obrigado, ele não precisa estar totalmente funcional, digamos assim. Você pode escolher o inibidor da MAO, ou dependendo da idade dele, o agonista dopaminérgico. Então, isso vai depender do perfil. Por isso que no começo eu falei, é individual. Isso depende do perfil. Não tem o certo ou errado com qual remédio você vai entrar. Isso só vai o excesso de Prolopa que é errado. Do paciente. Agora, você dá doses altas na fase inicial da levodopa, isso está errado. Porque você vai causar problemas. O problema não é da levodopa, mas é a dose alta que você dá. Tem paciente que vicia também na levodopa, né? Existe uma coisa que a gente chama de síndrome de desregulação dopaminérgica, que ele usa a levodopa como se fosse droga mesmo, ele precisa mesmo sem necessidade, várias vezes por dia. Eu acho que eu tenho essa síndrome oposta, assim, eu tenho meio que... Então, tem a levodopofobia, que também já não existe mais, já caiu por terra, a senhora pode parar de ter medo, mas tem que usar de maneira correta. Mas, e de maneira correta. Faço aquele, não fica assim, passou o efeito, vou tomar outro. Não fica esse negócio de bala. Não, nem não pode. Bala. Nem não pode, bala. nem Prolopa deve. não é bala. Exatamente. Apesar de ser rosinha, bonitinho, mas não é bala.
E deve, acho que talvez até ser amargo, né? Se dissolver na boca. Não é bom. Agora, o Mantidã é horrível. O sabor, assim, você coloca o comprimido na boca, você já tem que colocar água pra dentro. Porque você fica um tempinho, nossa, parece que você tá chupando prego, um negócio assim, metálico. É um sabor ruim. Gente, a gente já tá mais 1h15 de live. Tem mais alguma pergunta que você achou bacana aí pra gente comentar? Tem mais comentários, né? O Salvador falou que toca violão, tem off que toca violão. A Camila comentou da espiritualidade, ela cuida das legal, muito dela. Bom. Tá mais suculenta do que são lindas. A Érica são lindas, né? A Erika falou que dançar ajuda muito ela quando ela entra off, dança músicas de flashback, putz, legal, hein? Então são vários movimentos diferentes que estimulam muito. Pois é, principalmente as pernas. Legal. O Mal disse que ele tem um amigo que diz que as pernas dele já não correm, mas meus pensamentos voam. É bem isso. Eu fico o tempo todo procurando fazer coisas que gosto, por exemplo, vídeos de música, montar apresentações de PowerPoint, enfim. Edna, sabe formar algo de boca salgada? Meu esposo reclama muito de boca salgada. Alteração do paladar? Na verdade, assim, não está muito relacionado ao quadro de doença de Parkinson. Eu acho que isso pode ter alguma perversão da sensação, mas não é uma queixa muito comum relacionada à doença, não. É mais alteração do olfato mesmo. Pode ter um pouco de paladar, mas a bem marcada é do olfato. A Neiva está perguntando uma pergunta fora da parte de dor. Ela está perguntando se Mantidã causa mancha nas pernas. Sim, o Mantidã, um dos efeitos colaterais é o rendilhado, que a gente chama. Parece uma redinha na perna. Isso pode acontecer, é um efeito colateral, que a gente chama de livedo. Chama livedo renticular. É um efeito colateral. Precisa ver a intensidade desse livedo para ver se vai manter a medicação ou não. Importante você mostrar para o seu médico. E até eu lembrei que alguém perguntou de edema, né? De membro inferior. Veja se vocês não estão utilizando o agonista dopaminérgico, principalmente o pramipexol ou a rotigotina, porque esses agonistas podem dar como efeito colateral edema de membro inferior. Às vezes, diminuindo a dose já resolve, mas às vezes, dependendo da intensidade, tem que tirar. Ajuda? Usar meia... Então, se você tiver, Dani, um edema muito importante, essa meia pode piorar o quadro, né? Porque você está constringido. Tem que primeiro examinar direitinho. Não é assim tão simples. A salivação muda para quem tem Parkinson? Muda. Aumenta. Aí tem outra... a doutora Roberta atende... Onde a doutora Roberta atende? Aqui em São Paulo, em Moema, né, doutora? Depois a gente coloca. Depois a gente passa aqui. Tem mais alguma coisa que você achou aí? Eu vi uma citação que me chamou a atenção. Posso falar, Dani? Pode. A Larissa colocou que ela tá grávida, né? Ela tem Parkinson. Tá grávida de 6 meses. Já chamei ela pra participar da live e não quis? Ela não quis? E aí ela colocou... Porque eu nunca vi falar que alguém com Parkinson tá grávida, entendeu? Assim, é a primeira vez que eu tô escutando. Nossa, eu já conheci várias pessoas. Do diagnóstico, assim, acho que é a primeira vez que eu tô... Eu sei que tem, né? Mas assim, que eu estou presenciando. E ela colocou assim que tá uma luta diária. E ela continua tomando Prolopa, né? Mas os sintomas pioraram muito. E ela também pergunta abaixo se quando o neném nascer, se ela pode continuar tomando o Prolopa. Então, aí você vai ter que pesar isso, Larissa, com o seu médico do custo-benefício disso, né? O Prolopa pode até passar em relação à amamentação, então existe um esquema todo específico para esse tipo de coisa. É importante você conversar com o seu médico para ver o que você vai ter como orientação ou não. Tanto o neurologista quanto o seu pediatra e o ginecologista. Acho que é importante eles entrarem num acordo, até porque algum medicamento você tem que tomar, porque você, senão, vai ficar travada. Então, a gente tem que se resolver isso adequadamente. Mas sabe o que acontece, Maria? Eu entendo você falar, puxa, eu nunca vi nenhuma grávida com Parkinson. Mas hoje em dia, a gente tem tido uma incidência maior de pessoas mais jovens com a doença. Quando era a doença só do velhinho,
e hoje em dia velhinho a partir dos 80, né? Mas a partir dos 60, né? Cá entre nós, a vida começa aos 60 e não aos 40, tudo mudou. Graças a Deus que eu já tô perto. Então, mas quando era uma doença muito do idoso, você já não estava mais no período, as mulheres não estavam no período fértil. Hoje em dia não, existem pessoas já bem mais jovens, 40 e poucos anos. Eu tenho vários pacientes no consultório que estão no período fértil, então acaba acontecendo sim, e filho é muito bom também, quem quiser ter, tem que ter mesmo, e vambora. Mas acontece um pouco mais. Um acompanhamento adequado também, né? Sim, é muito importante a interação do neurologista com o ginecologista e depois, óbvio, com o pediatra por causa de amamentação, até porque amamentar também é algo muito importante, né? A Ed, eu tô vendo aleatório. Mas vale o sacrifício, viu, Larissa? Vale o sacrifício, é muito bom. Vai dar tudo certo. Vou ler uns aleatórios aqui, porque a gente já tá meio que estourando no horário. Vou pedir perdão se não conseguir, se a gente não conseguir ler todos, mas a Edna colocou: meu esposo não trabalha, não faz nada, só fica sentado ou deitado e reclama o tempo todo com dores. É a questão, né, emocional que a gente estava falando aqui um pouco antes. Que é importante também o paciente tentar se envolver no próprio tratamento, porque boa parte depende dele, assim. Sim. Tem a participação dele também, né? Não é só o remédio, não é só o apoio da família, enfim. A Marta... É aquela história. Ninguém pode tomar o remédio por você. É só isso. É você que tem que engolir. Você pode até te dar na boca, mas é você que tem que engolir. A Marta colocou: meu pai tem muito sono. Isso é comum também, né? É um outro tópico, mas assim, a sonolência excessiva diurna, ela pode acontecer sim, é um distúrbio do sono que acontece, tem que também ser investigado por quê, se é porque ele dormiu mal à noite ou porque ele tá com um distúrbio do sono. Mas é excessivo, é porque eu vi excessiva porque assim, reunião, exatamente, isso é excessivo, você dorme aonde você parou o estímulo, cochila. Quando dá aquela piscada também, né? Daquela piscada longa. Tem uma sonolência maior do que o normal. A Sinara colocou: admiro muito quem consegue, eu não consigo ficar em pé nem sentada há muito tempo, tenho que deitar. Então acho que ela deve ter muitas variações durante o dia, né? Bom, enfim. A Margarida conversando com a Larissa. Eu pertenço à Associação Brasil Parkinson Carioca. Ih, acabei pondo no dedo o comentário. E nós estamos fazendo fisioterapia online 2 vezes na semana. Legal, aqui a Associação Brasil Parkinson também estava fazendo online. Agora eu não sei como é que tá, acho que já voltou presencial. A Larissa perguntando da amamentação, já comentou também. Então, a Jaqueline também falou que, meninas, admiro muito vocês. Beijo, Tânia, Jaque. Coração pra você. Bom, gente, então vamos começar a nos despedir. Doutora, a senhora tinha feito um comentário no início, assim, que nem tudo é culpa do Parkinson, né? Que a gente não pode... Mas, assim, uma das coisas que eu sempre recomendo para quem procura, com algumas dúvidas, é que relaxe tudo pro médico, porque nem sempre... Assim, geralmente, muitas das coisas que a gente sente está, assim, relacionada ao Parkinson ou a efeito colateral de medicamento. Então, que é importante, mesmo que ache, isso não tem a ver com Parkinson, fale, comente, diga para o seu médico, porque ele vai saber te dizer se tem mesmo relação ou não. Exatamente. Mas eu costumo brincar assim, que tudo ou é por causa do Parkinson ou por causa do efeito colateral do medicamento. Não é verdade, não, senhora. Tem muita coisa que não tem nada a ver. Ele fica falando mal do meu amigo. Não é assim, não. Não é assim, não. Não quero ele, não quero. Eu acho, Dani, que você tem que fazer as pazes com ele. Não é assim. Mas assim, eu falo isso porque para o pessoal ter consciência de falar as coisas. Por exemplo, a questão da incontinência urinária. Já teve várias pessoas que vieram me procurar, que tem vergonha de, não falei nada pro médico porque eu achei que não tinha a ver. Ou impotência, muitas vezes, também. Também, tem vergonha de falar, ou acho que não tem nada a ver. Então, eu falo assim, fale tudo que você sente, até a unha encravada você fala pro médico. Mas isso que eu falei que às vezes não vem do paciente. O paciente é muito pertinente, sabe bem avaliar a situação. Isso muitas vezes vem de colegas não especialistas, de outras áreas. Fala, não, isso aí deve ser do Parkinson. Tô com tontura, é do Parkinson. Aí você vai ver, tá com uma baita de uma labirintite, não tem a ver. Então isso tem que ser investigado. A diabetes, sim. Não, exatamente. Né? Porque aí, senão, ele vira um vilão. E aí, dependendo do que for, é uma coisa mais séria que o Parkinson e a gente comeu mal. Tem que tratar, né? Exatamente. Fazer o tratamento adequado. Exatamente. Posso falar mais um comentário aqui, uma pergunta da Elismara? Pode.
Então, eu tenho muitas dores e também falo, como vocês falaram, que tem que caminhar, mas quando eu caminho faz bolha de água e até de sangue. Faz parte do Parkinson ou não? Não faz. Você tem que ver essa parte, tem que ver que você está com edema de membro inferior que está te machucando. Isso não faz parte do Parkinson, não. Legal. Uma sugestão. Pode falar. Uma sugestão para quem vai fazer a consulta, para não esquecer de nenhum detalhe, é fazer anotações dos sintomas e levar, tipo uma cartinha, sabe? É uma dica que eu dou, para não esquecer Assim não esquece detalhe. de nada, exatamente. Um caderninho de bolso, né? Normalmente. Quando já vai para o consultório anotando. Eu tenho uns pacientes que eles digitam, entregam uma folha para mim, uma para ele. Falei, checklist, então vamos conversar. E vai assim, ninguém esquece de nada. É uma dica, né? Que ninguém esquece, né? Pois é. Então é isso, gente. Falou, obrigada, meninas. Informação não ocupa espaço. Foi ótima live. Muito obrigado, Kátia. A Camila pediu, Deus abençoe vocês e suas famílias e de todos nós. Legal, obrigado. E então a gente, tá bom. Então a gente agradece aqui a participação de todo mundo que comentou, pedindo novamente desculpa se algum comentário pulou, mas não desiste da gente, não, acompanha aqui, que tem sempre muita informação com bons profissionais. Pode falar, Érica. Alguém perguntou aqui como ela fica sabendo quando é a próxima live. A gente divulga no Instagram e no Facebook do Vibrar com Parkinson. Geralmente a gente divulga com um dia e meio antes, porque as minhas dificuldades com Parkinson são grandes também. Então eu acabo deixando às vezes um pouco para cima da hora, demora um pouco para fazer o post. Mas é isso, doutora, muito obrigada pela sua participação, sou sua fã de carteirinha. Dani, eu que agradeço, foi uma delícia falar com vocês, espero que eu possa ter ajudado um pouco. Demais. E olha, continuem na luta, porque as pessoas que têm Parkinson e nós médicos precisamos dessa garra de vocês. É isso que é importante. Parabéns, viu? Parabéns pelo evento, obrigada pela participação de todos. Obrigada, gente. A live um abração. No Facebook do Vibrar com Parkinson. Só isso. Ela tá me enganando muito bem, a Érica, viu? Olha, tô olhando, não vejo nada. Vou pedir assim. Você tá enganando. Na página do Vibrar, fazer eu compartilhar, sabe? Quando começar as lives, compartilhar para dar mais visibilidade. Para outras pessoas também terem acesso, né? Sabe, assim, as pessoas que seguem nossas redes sociais, divulgarem também, ajudar a nossa divulgação, porque às vezes a nossa limitação, nós não conseguimos atender tudo, né? Se eu conheço um amigo que tem Parkinson, familiar... participando aqui, assistindo a live. Beijo, doutora Maura, beijo, doutor Nevair. Beijo, doutora, foi um prazer conhecê-la, viu? Olha, foi um grande prazer conhecer vocês, viu? Já enriqueceu minha vida mais um pouquinho. Beijo, Dani. Foi um prazer e a gente vai sempre se vendo. Beijos. Tchau, querida. Boa noite.